Olá, queridos graças e paz, estamos de volta aqui, para dar continuidade a essa série de vídeos, E eu estava falando sobre isso aqui com você no último vídeo. Se nós não questionamos a vontade de Deus em salvar, não devemos questionar a sua vontade em curar. Agora, é interessante, cara, porque no meio do povo de Deus isso aqui não é uma realidade. Se você falar para alguém assim que ele crê que Deus pode salvar qualquer pessoa, a pessoa de pronto ela fala, não creio. Você crê que Deus quer salvar a todos? Creio. Pode salvar o pior bandido? Pode. E tal. Deus quer salvar, legal. Agora quando você fala, você crê que Deus quer curar a todos? Não sei se é da vontade de Deus. A gente peca nisso. Aí eu te pergunto, vamos lá, cara, vamos trocar ideia aqui, vamos conversar, tô aí na tua sala, tô no teu carro, sei lá. Por que a gente tem tanta certeza que Deus quer salvar todo mundo? Da onde a gente tirou essa certeza? Eu te digo, da palavra de Deus. Tudo que a gente ouve da palavra de Deus a respeito de salvação gerou em nós essa certeza. Olha aqui para mim. A igreja, ela não tem falhado ao longo dos anos em pregar a salvação. Ela fala da salvação de uma maneira tão clara e aberta que todos sabem que Deus quer salvar a todos. Não é uma dúvida. Então, por que não existe essa mesma certeza na área de cura? Porque não é pregado. Porque não é falado. Mas tem na palavra de Deus conteúdo a respeito disso para falar? Tem, e é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pregando para você, fazendo essa série de mensagens para gerar certeza no teu coração de que Deus quer curar a todos. E eu vou te mostrar aqui. Não podemos questionar a vontade, porque questionar a vontade de Deus já é dúvida, e dúvida não é fé, e se não tem fé não acontece. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Por isso que a igreja tem tanta certeza que Deus quer salvar a todos, mas quando chega na cura, não sei, sabe por quê? Porque a cura nos desafia. A cura nos tira da nossa zona de conforto, sabe por quê? Quando você fala que nem Jesus naquela passagem, eu acho que está aqui mais para frente, para a gente falar, mas Jesus naquela passagem, olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados ou levanta e anda? O que é mais fácil para mim e para você hoje, do ponto de vista geral, falar para uma pessoa? Imagina uma pessoa numa cadeira de roda. Vamos lá. O que é mais fácil dizer para essa pessoa? Olha, Jesus te salvou, você está salvo. Ou é mais fácil dizer para ela, você está salvo, ou dizer assim, ei, você está curado, levanta e anda. Aí vai nos desafiar, né? Então, do ponto de vista do natural, é muito mais fácil dizer você está salvo. Porque a gente não tem que acontecer algo físico. Agora, quando você fala levanta e anda, a pessoa tem que levantar e andar. Foi por isso que Jesus falou. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, ou seja, para que vocês entendam que ele está salvo mesmo, a ti eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. O cara levantou, botou a cama nas costas e foi embora. Essa autoridade que nós temos. Agora, qual é o nível da nossa fé em relação a esse assunto? Você está entendendo? Se não houver fé, a dúvida vai sempre estar ali, queridos, rodeando. É esse cuidado que eu e você precisamos tomar. Tá bom? Então eu quero começar aqui agora já falando para você do problema, que antes de ser um problema físico, a doença foi um problema espiritual. Porque a doença ela entrou no mundo como consequência do pecado. Deus, quando criou Adão lá no Éden, não criou Adão doente, nem para ter doença, nem mesmo para morrer. Mas como consequência do pecado, está escrito, o salário do pecado é a morte. Essa palavra morte vem todo tipo de prejuízo, doença e tudo mais. É o que está escrito aqui, em Romanos capítulo 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Então é isso que está dizendo. Por causa do pecado de Adão, que foi o primeiro homem, ele foi corrompido na sua essência, quando ele peca, a morte entra. E essa palavra morte, é doença, prejuízo, todo tipo de dano. O dano, ele entra no mundo, na vida do homem, por causa do pecado.
Então a doença, antes de ser um problema físico, é um problema espiritual. Porque pelo pecado entrou a morte, entrou a doença. E passou a todos os homens. Por quê? Porque se corrompeu Adão, corrompeu a todos que vieram depois dele. Então é o que eu coloquei aqui, ó. Doenças existem como consequência de uma atitude de desobediência do homem a Deus. Agora, não no sentido que eu estou querendo te dizer que todo mundo que está doente é porque está em pecado. Não é isso. Estou falando do pecado original. A atitude do homem desobedecer a Deus lá na origem fez com que a doença entrasse no mundo. E agora é um desafio que nós, como novas criaturas, temos que enfrentar, muitas vezes com sintomas na nossa vida e declarando aquilo que está escrito. Então você percebe? As doenças existem como consequência de uma atitude de desobediência, porque Deus não criou a doença. Deus não é o autor da doença. Um Deus que cura, olha só, queridos, a Bíblia diz que em Deus não existe sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, procede dos céus do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, um Deus que cura não pode ser o mesmo Deus que coloca a doença, porque senão ele variou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Doença é boa dádiva? Doença é dom perfeito? Então não vem de Deus. Isso que a gente precisa entender. A vontade de Deus não é que o homem fique doente. Deus não criou a doença. Deus criou o homem para andar em saúde. Doença é consequência de uma atitude de desobediência a Deus. E a gente vai entender qual foi a solução que Deus providenciou para isso no próximo vídeo, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Compartilha com seus amigos. Cara, isso aqui é fundamental você compartilhar com pessoas que estão precisando dessa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.